mais um episódio do meu podcast Nas Quintas dela, aqui um espaço de conversas informais com pessoas ligadas à agricultura, à floresta, à sustentabilidade, no fundo a temas que têm pertinência de serem discutidos aqui de uma forma informal, também para conseguir dar a conhecer melhor os convidados, a pessoa que está por detrás dos temas centrais deste podcast e portanto é para mim um gosto estar aqui de alguma forma a conhecer pessoas que de alguma forma me inspiram também no meu trabalho e a aprender com elas. Hoje eu tenho o gosto de estar a falar com uma mulher que também me inspira muito, que eu tive a oportunidade de conhecê-la num evento também mais profissional, dedicado às florestas, que é também uma das áreas de atuação da minha convidada. Hoje falamos então com a Paula Nunes da Silva, que é engenheira florestal, que é um rosto conhecido também da comunicação, desde o Minuto Verde, do projeto Criar Bosques, é apresentadora do Planeta Verde no Porto Canal e, acima de tudo, é uma apaixonada pelo interior de Portugal e também pela floresta. Portanto, hoje será uma oportunidade de falarmos disso tudo, de bosques, de floresta, de mitos, do interior e, claro, também de lançar-lhe aqui algumas opções para ela escolher no famoso O Preferias. Portanto, juntem-se a nós esta conversa porque ela hoje vai ser bastante interessante. Olá, Paula, obrigada. Olá, tu elevas assim muitas expectativas, não é? Claro. Para estares aqui é porque tens... Primeiro, obrigada pelo inspiradora. Mas eu sou mais nova que tu, não, estou a brincar. Portanto, agradeço o elogio e eu é que agradeço a oportunidade de partilhar também um bocadinho daquilo que é a minha história e dizer que também me inspiras, portanto, também tens um projeto que criaste porque provavelmente sentiste a necessidade que era preciso comunicar, não é? O que é a agricultura, estas pequenas coisas simples, e daí o teu sucesso, e portanto com certeza vai ser uma conversa enriquecedora. Obrigada, eu fico sempre contente quando tenho convidadas femininas, porque numa área que é tão ligada aos homens, à agricultura e até à floresta, não é? Ter sempre mulheres, mostrar que as mulheres também ocupam aqui posições interessantes de destaque e de relevância no setor é também muito importante para mim e um dos grandes objetivos. Mas sabes que há projetos muito engraçados dentro da parte feminina da área rural e agrária. Inclusive estive num evento organizado por uma associação que faz um projeto muito giro, que é o Inove Terra, em Tarouca, e eles têm mesmo o projeto relacionado com a mulher do mundo rural, que convido todos lá em casa a conhecer, e tu também. Portanto, até te arranjo mais um convidado para falar sobre isso. Ok, isso era muito interessante. Olha, vamos começar aqui, esta primeira parte é sempre dedicada a conhecer a pessoa que está aqui a conversar comigo e, portanto, vamos falar aqui um pouco das tuas raízes. Mas antes disso, se tu pudesses, no fundo, caracterizar-te em 3 palavras, quais é que seriam? Para quem não te conhece, 3 palavras que te definam. Ora bem, autêntica, divertida, vou pôr trabalhadora. Okay. três palavras que são, no fundo, adjetivos bastante interessantes, não é? E elogios, não sei se falaste de mim própria. E isso também é bom também nós reconhecermos aquilo que temos de bom. Tu nasceste em Alijó, mas cresceste na Almada. Que memórias é que guardas destas 2 terras tão diferentes? É exatamente essa a razão pela qual eu escolhi voltar ao mundo rural. Portanto, eu com 1 ano de idade e por questões profissionais ligadas aos meus pais, fomos viver para a Almada. Portanto, eu sou a mais nova de 4 irmãos. Eu tinha 1 ano quando fui viver. Até aos 18 eu vivi em Almada. No entanto, sendo ambos os meus pais aqui do norte, não é? Da Chã, Alijó, eu passava os meus verões na aldeia. E, portanto, eu senti exatamente este contraste de cidade-aldeia. O verão era sempre uma altura onde nós passávamos 3 meses, uma altura de contacto com a natureza. Portanto, com o meu avô tinha vacas, tinha coelhos, tinha galinhas, íamos apanhar as batatas. Eu, por acaso, era um bocado preguiçosa nessa altura, fazia o papel da alguadeira. Mas, portanto, tínhamos agricultura. Lembro-me que os miúdos todos da nossa idade íamos, sabes, com os chocalhos. Sim. Afastar os pássaros dos milheirais e fazíamos as malhadas, portanto, toda essa vivência. Infelizmente essas tradições agora estão-se a perder, não é? O mundo é mesmo assim, não é? Sim. De vez em quando, porque é insustentável do ponto de vista também económico, não é? Nós temos de ter a consciência que hoje em dia trabalhar o centeio, não é? Não é fácil, não é rentável. Eu depois tenho mais experiências sobre isso, se depois falarmos mais à frente, se tu achares pertinente.
É uma pena, mas por outro lado a vida é mesmo assim. Isto é resultado de uma série de políticas, uma série de fatores, mas tenho essas experiências de contactar com a terra, todos esses meus valores, de ir para o rio, brincar, portanto, toda esta vivência, não é? Faz de mim a pessoa, porque eu quis seguir esta área depois aos 18 anos, portanto, eu queria vir para o norte, queria vir para a aldeia, queria vir trabalhar numa área agrária, entre ambiente, floresta e agricultura. Portanto, essa foi portanto, a razão pelo qual, porque eu vivenciei e é onde eu me sinto feliz. Normalmente é engraçado que todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas que estão aqui, no fundo, e que são entrevistadas e que têm todas ligação à área agrícola, sustentabilidade, elas foram para essa área porque em algum momento da sua vida, maioritariamente na infância, elas tiveram memórias que no fundo depois moldaram enquanto profissionais. Depois também foi uma área que elas gostaram tanto, que lhes trouxe tantas memórias, que depois, quando foram adultos, quiseram se aprimorar nesses conhecimentos. Depois tu jogaste handball, certo? Na juventude. Ainda aplicas essa energia de equipa hoje ou não? Olha, sim, eu joguei handball, ainda jogo, porque criámos, é assim, por acaso Alijó, eu não joguei em Alijó, eu joguei no Ginásio Clube do Sul, que é um clube que infelizmente já não existe, e joguei também no Liceu de Camões, que é uma grande escola de handball em Lisboa, lá está, e depois, quando cheguei aqui à UTAD, à Universidade de Trás-Montes e Alto Douro, joguei enquanto era, tanto nos campeonatos universitários, e sempre procurei estar ligada ao desporto, porque gosto, não é? Recentemente, fizemos alguns treinos com as veteranas do Alijó, porque também era um desporto naquela altura, só que, é assim, nos primeiros treinos lesionaram-se logo 50% das jogadoras, isto porque, sabes, não é? O corpo já não é o mesmo. Sim. Eu ainda jogo, ainda participo, aqui nas minhas, se eu venho aqui à zona do Porto, ainda há equipas com quem eu possa fazer torneios, e eu ainda gosto. A nível de liderança, por acaso, sempre fui a capitã das minhas equipas, e eu aqui há tempos até posso passar a comentar esta passagem. Eu estava a dizer ao meu filho, olha filho, a mãe, por acaso sempre foi a capitã e a delegada de turma nem que tivesse que votar a mim mesmo. Eu assumi essa situação aqui ao meu filho. Então gostavas? Sempre fui um bocadinho, gostava, sempre gostei assim, sempre fui muito participativa em tudo, assim, muito comunicativa e pronto, e aqui há tempos estava com essa conversa com o meu filho e depois ele veio-me dizer, mãe, olha, sabes, sou delegado também, olha, eu pensava que ele nunca ouvia nada do que eu dizia, afinal. Ele identificou-se com isso. Agora, falando aqui da parte da tua formação e no fundo dos teus primeiros desafios na área profissional, tu escolheste Engenharia Florestal na UTAD, queres falar aí um pouco? Sim, olha, posso desabafar aqui, sabes que passados estes anos todos, uma pessoa reconhece que aos 18 anos, eu no meu 8º ano, nono, nós escolhíamos a vocação no nono, eu fiz psicotécnicos e efetivamente dava-me boa visão espacial, dá uma pessoa com muita criatividade, etc. E tal. Cheguei aos 18, eu queria, era a área agrária, isso não tenho dúvidas. Mas ter noção do que era engenharia florestal, eu não tinha. Como a maior parte das pessoas, elas entram e ninguém sabe. Não tinha a noção que era engenharia florestal. E engraçado, alguns dos comentários que se ouvia na altura, em 1996, era tipo, vais para o quê? Não só eu, os meus colegas também. E curiosamente, os meus colegas estão todos, a maior parte está empregado para aquilo que estudou. Agora, se me disseste assim, achas que a floresta deve ser uma engenharia? Eu hoje é uma discussão que gostava de ter com os meus colegas da Ordem dos Engenheiros, da qual eu também faço parte. Mas será que nós temos que encarar a floresta como uma engenharia? Como é que o mundo... Nós temos que transformar o mundo natural com engenho, mas um engenho a levar as coisas tipo, quase para uma construção, que é o que se vê hoje em dia nas monoculturas, e não é? Que é o eucaliptal é todo alinhado. A natureza não é assim. E então é uma pergunta que eu faço a mim mesma, até porque o curso onde eu tirei, o curso que eu tirei na UTAD já não existe, portanto já acabou a engenharia florestal. Agora é o quê? Agora não há engenharia florestal, penso que tem depois outros cursos, tipo Ecologia Aplicada ou Arquitetura Paisagista. A própria decisão das universidades, porque isso também acaba por acontecer um pouco na maior parte das universidades, é que esses cursos mais ligados à agronomia, à floresta, começam a desaparecer e surgem outros que não são bem a mesma coisa. Achas que isso também acaba por ser uma resposta à falta de interesse dos jovens em seguir essas áreas? Eu acho que a sociedade, eu acho que é uma evolução natural. A razão, o que é a engenharia florestal? É assim, eu vou ter que ser crítica assim um bocadinho às instituições de ensino,
porque o que tu chegas à conclusão é que há uma série de temáticas que deviam ter sido abordadas durante o curso e não foram. E depois estudas outras que tu nunca na vida vais aplicar. O que é que achas que era importante? E a academia continua assim. É uma grande crítica que eu faço e eu acho que eles próprios reconhecem isto. Por isso é que foi criado, entretanto, aquelas incubadoras para fazer aqui uma ligação entre o mundo empresarial e o mundo académico, mas eu continuo a achar que o mundo académico está um bocadinho à parte daquilo que é a realidade. Imagina, por exemplo, eu fui uma pessoa que estive sempre ligada, do ponto de vista profissional, na engenharia florestal, à candidatura de projetos, a fundos comunitários, não é? Portanto, a plantações, a beneficiações de áreas. Eu não tenho uma única disciplina no curso que me fale de equipamentos, o que é que eu devo fazer primeiro, como é que eu trabalho o solo, quer dizer, é tudo muito, muito teórico. Quando chega ao mundo, ok, quem é um empreiteiro que me vai fazer isto? Por acaso isso também concordo, são lacunas muito grandes, porque os cursos agora são todos muito teóricos e depois nós chegamos ao mundo de trabalho, a não ser que venhamos por exemplo, eu venho de uma família de agricultores e muito dos conhecimentos práticos que eu tenho adquiri com os meus pais, não foi na faculdade. Claro. E acho que isso é uma lacuna muito grande, porque depois nós chegamos ao mundo de trabalho, é claro que quando vamos para o mundo de trabalho nós não sabemos, não é zero, mas é quase perto de zero. Nós sabemos onde procurar a informação, mas eu acho que os cursos hoje em dia não estão preparados para depois o mercado de trabalho. E depois, outra coisa que eu acho relativamente à engenharia florestal, quase todos os meus colegas estão empregados aonde? Na área da proteção civil, fogos, gabinetes de técnicos florestais, portanto, estão numa vertente que eu não gosto da área, que é a área dos fogos. Porque passou a ser uma área muito mediática, há uma série de políticas associadas a essa área com a qual eu não me identifico. Eu sempre estive do lado bonito da coisa, sempre estive do lado mais natureza, do lado mais da plantação, não é? E é esse um bocadinho o meu lado. Hoje em dia a floresta, muitas vezes ela é desvalorizada no sentido em que nós olhamos só para a floresta, ou o público em geral olha só para a floresta nesta altura mais crítica que agora vai no fundo se aproximar, que é os incêndios. O que é que tu achas disso? Eu penso que o grosso da população, sim, mas por outro lado, eu não conheço ninguém que não seja proprietário florestal. Acho que toda a gente diz, eu tenho para lá um terreno que herdei do não sei do quê. O problema é que ao longo dos anos não houve uma atualização de cadastro, as pessoas não sabem o quê, e claro, quem não sabe o que tem é um abandono. Mas voltando aqui à análise do setor florestal, o que é que tu tens em Portugal? Tens pinheiro bravo, tens eucalipto, tens sobreiro e depois tens, sei lá, galerias ripícolas, quer que seja. Obviamente quem é do setor liga ao setor, não é? O madeireiro depende da floresta e importa-se com a floresta. O proprietário dos sobreirais também. Os eucaliptais também, porque ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, não são as áreas das empresas florestais que ardem, que eles têm aquilo tudo muito bem organizado e vigiado. É mais a floresta do abandono. E claro, é muito mais mediático por causa do perigo que acarreta. Agora, todo o dinheiro que está neste momento focalizado ou vertido em combate, se fosse aplicado em prevenção, que é uma das grandes crises, uma das grandes lutas dos ambientalistas e minha, é assim, se Portugal atuasse pela prevenção, obviamente não chegávamos a estes pontos. Eu sei que cada vez está mais complicado, cada vez as temperaturas são maiores, há uma série de fatores que faz com que exista maior risco de incêndio e incêndios de maior dimensão. Mas eu acho que devia ser aplicado, a verba devia ser aplicada obviamente na prevenção e não depois no combate, até porque eu faço um exercício lá para casa, vejam quanto é que é a hora do helicóptero no combate a incêndios e quantos são contratados por época de fogos. Agora, tu também trabalhaste numa associação florestal logo a seguir ao curso, certo? Que desafios e aprendizagens é que tu trouxeram desta experiência? Olha, eu aliás toda a vida trabalhei no mundo associativo, não é? A experiência foi o meu primeiro contacto com o mundo do trabalho e foi muito engraçado porque eu, já na altura de estágio, eu tinha sido selecionada por um professor convidada para organizar uma feira florestal. Deste meu ar mais extrovertido, social, ele disse, olha, está aqui uma pessoa com perfil de contactos e vou convidar. E assim foi. Naquela altura não se proporcionou o estágio nessa área, mas ficou logo o contacto e eu tive a oportunidade de ir estagiar para essa associação, foi através de um estágio profissional. Acabei por ajudar a organizar a feira florestal
e assumi outros trabalhos. Foi relativamente perto de casa, foi no Concelho de Mursa. A associação é a Associação Florestal do Vale do Douro Norte, essa abarca aqueles 7 concelhos do Vale do Douro Norte, onde está a Aljó incluída. Foi interessante para aprender, sim. Apliquei alguns dos conhecimentos que aprendi também na universidade. Eu trabalhei muito mais, eu acho que estive envolvida na elaboração de uma carta de risco de incêndio, juntamente com a Forestis, que é uma confederação da qual aquela associação está associada, e contactei com várias pessoas, também estive ligada à formação profissional. Essa associação foi a rampa depois para as outras atividades profissionais que eu abracei. Portanto, no fundo, foi uma boa oportunidade de início de trabalho. Eu estou grata a quem me deu essas oportunidades, porque depois fui convidada por um dos diretores para trabalhar na área dos projetos e também enverdei pela área da formação profissional, onde ainda estou ligada em diferentes temáticas. E de todas essas áreas em que trabalhaste e trabalhas, qual é que é aquela que te mais te apaixona? Eu gosto muito da comunicação. É assim, nessa altura não tinha essa vertente, pelo menos mais a nível profissional, mas foi algo que fui descobrir. Não é descobrir, que sempre cá esteve, porque tu falaste do handball, mas há outra atividade que eu também sempre tive ligada, foi às cantorias. Fazia parte do coro misto, depois cantei num conjunto. Inclusive, no outro dia apanhei um vídeo teu no Facebook e eu disse, ui, ela canta! Assim é uma parte do entretenimento. E pronto, e é isso. Então sempre estive também ligada assim às cantorias, que é uma forma também de comunicação. Claro. Depois, assim, mais a sério, surgiu já só em 2018, por aí, depois de ter abraçado este projeto da Quercus, não é? A apresentação do Minuto Verde, e aí então tenho desenvolvido sempre um bocadinho mais essa área. Mas eu gosto muito de contacto com a terra também. Eu, entretanto, fiz um projeto de jovem agricultor. Eu vi. Frutos secos, portanto, estou a tentar produzir. Já lá iremos. Tentar produzir, assim, alguns frutos secos. Também, é assim, um dia que eu passo no terreno também é um dia feliz. Também me sinto feliz. E, portanto, eu sou feliz com este misto. Eu não te vou dizer assim, qual é que eu gosto mais. Eu sou feliz com elas todas. Eu sempre fui uma generalista, nunca fui uma pessoa muito específica, muito especialista numa coisa. Eu sempre gostei de abraçar várias coisas e acho que as coisas se complementam e existe uma simbiose, não é? Elas complementam-se e eu acho que isso tudo acaba por ser benéfico. E tu falaste aí que a tua paixão pela questão da comunicação, atualmente quais é que são os projetos de comunicação que tens? Ora bem, o Minuto Verde foi o primeiro que eu abracei assim há uns tempos esta parte. O Minuto Verde já agora, ficam a saber, faz 20 anos para o ano. Portanto, já há 20 anos, portanto, é bastante tempo, já teve vários rostos, já teve também outro genérico, mas para quem não sabe é aquele minutozinho da dica ambiental que todos nós podemos fazer em casa, e que é uma forma de comunicar que para mim é um sucesso, porque é 1 minuto de uma informação, já há muito tempo, é quase uma rede social dentro daquilo que é a televisão e portanto, a meu ver, claro que sou suspeita, mas eu já era fã do Minuto Verde antes de surgir a oportunidade de apresentar. Também já há muito tempo que me lembro de ver e acho que é uma forma muito incisiva e rápida e direto ao ponto de comunicar. Pronto. Eu acho que sim, também reúne aqui temos fãs em várias, como só seja, né? Pronto, pessoas que gostam muito do formato. Depois, portanto, tenho o Planeta Verde no Porto Canal. O Planeta Verde foi um projeto que surgiu com a necessidade de... Eu do ponto de vista, muitas vezes ponho do lado do espectador, que eu também faço muito esse exercício. O que eu gostava mesmo de ver aqui explicado eram coisas simples. Ok, como é que uma empresa se consegue ser mais sustentável? E acho que as pessoas aprendem mais pela demonstração, pelo exemplo, não pelas teorias. O que é que eu achava? Achava que os ambientalistas, e de uma forma geral os políticos, falam muito em planos, estratégias, ambições para 2030. Achas que essas palavras assustam como um mortal? Olha, dizem que agora há uma coisa nova que é o eco... estava a faltar a palavra, mas é uma espécie de um alarme problemas psicológicos alusivo às alterações climáticas. Há pessoas que já entram em paranoias ou ficam alarmados. Eu acho que essa não é a forma de comunicarmos, sinceramente. Eu acho é que a forma... Conforme eu estava a dizer, os ambientalistas comunicam muito longe. Ou seja, qual é a sensação para mim, enquanto ambientalista, do qual eu me incluo, mas qual era a necessidade que eu via? É preciso explicar o que é uma alteração climática. O que é que potencia esta alteração climática? Em que medida a minha escolha no supermercado influencia isso, não é? Portanto, ligar aqui os pontos, explicar às pessoas do básico, de uma forma simples, como é que as coisas funcionam, que eu acho que isso é preciso. Porque uma pessoa que não seja desta área... é uma informação que não entra. Se for falada assim, naqueles fóruns de ambiente, conforme, não é? Há pessoas que não sabem porque que, sei lá, a nossa opção por um caminho de ferro
é mais ecológica ou mais ambientalista do que, pronto, pegar no carro. Estes pequenos pormenores, é preciso muitas vezes descer aqui e explicar, olha, isto funciona assim, porquê? Porque estes veículos têm uma missão de gás, eu acho, e eu senti a necessidade de explicar isso às pessoas, e daí surgiu o Planeta Verde. Surgiu o Planeta Verde, ou seja, um programa de 25 minutos, mais ou menos, que pega numa temática nas diferentes perspectivas. Portanto, sei lá, energia, eu vou, se naquele dia é energia solar, portanto, eu vou pegar aqui em diferentes perspectivas da energia solar e explicar, ok? É um programa que trabalha pela positiva, portanto, o que nós podemos fazer para... E não naquela coisa alarmista, tipo, se não fizermos o mundo vai acabar, porque isso não resolve nada. Resolve arregaçar as mãos, e nós, enquanto consumidores, cidadãos, eleitores, também temos o poder. E é essa a minha forma de pensar relativamente àquilo que eu faço a nível de comunicação. O Planeta Verde, pronto, é um projeto, já foi semanal, entretanto agora, pronto, houve ali uma reestruturação, comunica mais a norte. Pronto, devido ao Porto Canal, e também há as situações que comunica, mas... Quem quiser assistir, onde é? É no Porto Canal. Dia da semana. Costuma ser aos sábados e aos domingos. Ultimamente tem estado a dar repetições, mas é extremamente transversal. Vai desde as energias, desde as águas, sei lá, vestuário, calçado, natureza. Já comunicámos imenso, portanto já vai em 3 anos e meio. E é isso. Estavas a falar aqui da questão da comunicação e daquilo que às vezes a comunicação não é tão eficiente nestes temas das áreas ambiental. Quais é que tu achas que são os temas que se comunica pior para um público em geral? Nesta questão do ambiente, da sustentabilidade, das florestas, quais é que é o tema que é mesmo necessário mudar a postura da comunicação e comunicar dessa forma simples que tu dizes que é necessário e que eu concordo em absoluto? É exatamente isso que eu estou a tentar fazer, senhora, venha cá. Isto faz Mas assim, quais assim, dos temas? Alterações climáticas? Não, por exemplo, não é uma boa maneira de abordar as pessoas, porque as alterações climáticas é algo muito complexo. No fundo é uma reação ou até uma ação normal da Terra, não é? Portanto, elas vão acontecer porque o planeta Terra é um planeta vivo, graças a Deus. O que é que está a acontecer? Nós estamos a acelerar com a atividade humana. E eu acho que as alterações climáticas, como é um tema tão abrangente e tão complexo de explicar e que depende de uma série de situações, e há uma série de medidas para podermos, há quem diga que já não dá para combater, que já é só adaptar ou mitigar, não é? Já até o léxico aqui mudou. Não é uma boa forma de começar, mas no entanto, se fores a ver, é mais mediática. Quando tens uma COP de alterações climáticas, tens uma cobertura de comunicação muito grande. Quando tens uma COP de biodiversidade, muito menor. Então, depois ainda há outras que... Portanto, as alterações climáticas estão... Porquê? Por causa da emergência climática, do clima, não é? Eu digo no fim do meu programa Planeta Verde, é assim, e não se esqueça que o planeta onde nós vivemos vai sobreviver, nós é que não. Por isso, ao cuidar deles, está a cuidar de si e dos seus. No fundo, o planeta vai sobreviver, nós é que não. E esta aceleração destas alterações estão a ser provocadas pelo homem. Não acho que seja as alterações climáticas a melhor maneira de comunicar. Acho que, por exemplo, pela questão do consumo, é uma boa maneira. Portanto, das nossas escolhas no nosso mais cotidiano. Conscientes. Sim, nossas escolhas no cotidiano. E depois, por alguma pressão política, talvez, mas para isso também acho que o mundo associativo também tem um papel aí forte. Acho que as pessoas têm que se unir, e tu vês também pessoas cada vez mais a unirem-se por causas, por exemplo, sei lá, o movimento do MECO agora, por exemplo, há vários, olha, recentemente aquele das jacarandás em Lisboa, não é? Quer dizer, foi uma loucura nas redes sociais. Sim, mas repara, foi em Lisboa. Tu no início disseste-me início falaste da questão de eu ser uma apaixonada pelo interior. Porque olha, por exemplo, as minas do Barroso, se fosse noutra zona do país, será que ouviam mais a população? Porque as pessoas dizem, o que é que interessa se calhar meia dúzia de vaquinhas? Não, é muito importante, para aquela gente é muito importante, não é? Portanto, estaríamos aqui a falar sobre faz falta descentralizar as coisas? Imenso, a todos os níveis. Eu também acho. E agora, saindo aqui até um bocadinho mais da área agrária, rural, até noutras áreas, repara, eu teimosamente vivo na Chã. Eu quase digo teimosamente, porque infelizmente tenho que me ausentar muitas vezes. E tenho a certeza que se eu vivesse noutros locais, era mais fácil, as oportunidades eram outras. Mas, por exemplo, num simples evento, ou numa comissão de festas, eu faço parte de uma associação lá na terra. Precisamos fazer umas obras. Eu, se vivesse numa zona mais industrial, eu pedia a esta indústria aquela, já tinha dinheiro para fazer as coisas. Ali não há pessoas, porque não há empregos, porque não há indústria.
E então isto é um bolo, porque entretanto saiu de lá o posto da GNR, porque entretanto saiu de lá e Portugal não precisava disto. Portugal é pequenino, ok? Tudo bem, mas não é preciso haver filas e filas e filas no Porto e em Lisboa, e o nosso interior está desertificado. E eu ainda sou de uma área onde existe alguma dinâmica, não muita, mas existe. Eu ponho-me a pensar naquelas mesmo raianas ou aldeias onde já só vivem 2 pessoas, ou... Eu acho que foi as pessoas saíram para procurar emprego, é legítimo, mas as políticas deviam ter sido encaminhadas para manter as pessoas. Às vezes, vamos captar novas, então e manter as que lá estão? É que às vezes nem sequer pensam, vamos começar por manter as que estão. E por acaso eu acho que a algum momento deste mundo isto vai haver uma inversão e as pessoas vão sair das cidades para vir para o mundo rural. Eu já mais à frente eu ia falar nisto, no que eu estou a sentir. Eu sinto que já existe uma mudança. Sinto já mais pessoas interessadas na área florestal, na área agrícola, na área ambiental, mais pessoas interessadas em voltar para o campo. Também eu sinto essas coisas todas, mas há um ritmo muito lento ainda. Por acaso, eu na minha aldeia tenho a sorte de 4 ou 5 casais reformados das grandes cidades, já voltaram, ainda com alguma energia, e têm criado alguma dinâmica, e pronto, é um aspecto positivo que eu gostava de salientar. Mas para terminar os meus projetos na comunicação, porque eu esqueci de falar do último que tenho, é um podcast. É verdade, também já vi, é muito giro. Faz lá publicidade. Vou fazer publicidade. Olha, pronto, consegui o apoio da Merece, que é um programa muito giro de reciclagem de cartões de crédito. Portanto, também fica, quem quiser reciclar o seu cartão de crédito ou entrega numa instituição de crédito, uma instituição bancária que aderiu ao programa, ou entrega, agora já não sei se é na Vorten, se é na FNAC, peço imensa desculpa, mas ou seja, não deitem fora. Ok? Porque se tiver aquele chipzinho tem um encaminhamento diferente do plástico normal, e então por cada quilo daqueles cartões reciclados a Merece trabalha com a Quercus uma plantação de uma árvore. Para além disso também temos o apoio da Aveleda, da Quinta da Aveleda, que faz verdes e que também tem uma forma de produzir vinho que vai ao encontro um bocadinho daquelas que são as boas práticas agrícolas. É um exemplo, eu por acaso. E portanto eles apoiam este podcast, que é o De Verde em Quando, que surgiu, portanto, também foi uma coisa muito engraçada a forma de surgir. As pessoas às vezes abordavam-me, veem-me, eu faço muitas iniciativas no campo, e às vezes diziam-me assim, conheço de algum lado. Depois quando eu falo, é que elas identificam a minha voz, que era algo que eu não... Depois começaram, conhecia, mas foi pela voz. De manhã as pessoas no Minuto Verde não estão propriamente a ver, estão a ouvir e a fazer qualquer coisa. Então esta identificação levou-me a pensar porque não um projeto de podcast ou um projeto de rádio. Então fui desafiada por um colega dentro dos meus contactos profissionais, porque não um podcast? Então é um podcast com regularidade mensal, onde levamos várias perspectivas sobre a floresta, e não só, mas como o projeto é um projeto já de 2008 para incentivar a valorização da floresta autóctone, é para vermos várias perspectivas da floresta autóctone e o que ela nos dá, e deste ecossistema. Por exemplo, a primeira convidada foi uma herbalista que também já foi tua convidada, que é a Alice Montanha. Entretanto, já tivemos uma abordagem pelos polinizadores, outra pela Agência Portuguesa do Ambiente, mais a falar na parte das galerias ripícolas, que é um tipo de ecossistema florestal. Também falámos dos gigantes verdes, não sei se já teve aqui o Gonçalo, também é um projeto muito giro. Também temos o Pedro Norton de Matos, que vai sair, que é o próximo, a falar um bocadinho de tudo aquilo que fez no ambiente, mas assim, mais imediato, que é a Green Fest, que é feita em três zonas do país, que é uma festa, que é a festa da sustentabilidade, para as pessoas experimentarem, contactarem com a natureza. E temos também a próxima convidada. É uma colega, que é a Susana Brizito, que ela está na Ordem dos Engenheiros, e é uma pessoa que trabalha muito esta questão do mercado de carbono, que é uma forma de também muito atual. Que é uma forma possível de financiamento ao produtor florestal, mas ainda não sabemos bem como é que se faz, e a certificação dos serviços de ecossistemas, que também é muito interessante para a parte agrícola, esta dos serviços de ecossistemas, que eu acho que também é por aí um bocadinho a sustentabilidade do setor. Há pouco falaste da floresta, e dado que é um tema central do teu trabalho, e Portugal é um país florestal, não é? E portanto, no entanto, apesar deste histórico florestal, ele continua a enfrentar muitos problemas. Na tua opinião, qual é que é assim o maior desafio que temos pela frente nesta questão florestal? Eu só vou dizer um. Então. Se nós tratássemos esse, já era que é o tal do cadastro. Só vou falar. Se cada um soubesse onde é o seu terreno, já havia possibilidade de trabalhar alguma coisa. Olha, eu faço muitas entrevistas relacionadas com o ambiente. Como sabes, contacto com muitos intervenientes, desde empresas, desde associações, municípios. E há algo que todos me dizem, que é, nós estamos a monitorizar, porque sem perceber o que temos, sem perceber o que existe, não conseguimos fazer nada. Como é que nós conseguimos fazer políticas de algo que não sabemos como é que está a funcionar?
a quem é que pertencem os nossos terrenos? Que nós sabemos é que a maioria é privado, que são muito poucas as áreas públicas do Estado, não é? E mesmo assim outra crítica que eu ouço muitas vezes é, mas também para que é que o Estado quer mais áreas se ele também não sabe gerir a que tem? Portanto, essa é outra. Então, temos muito poucas áreas públicas, temos algumas comunitárias, que nós ainda temos a figura do baldio. Não sei se lá para casa as pessoas sabem o que é um baldio. O baldio não é um... eu explico, com muito gosto. O baldio não é um abandono, uma coisa de ninguém. O baldio é um terreno comunitário, é um terreno da comunidade. Portanto, já tem umas leis muito antigas, inclusive foi muito... Mas erradamente as pessoas pensam que é um terreno de ninguém, está para ali o abandono. Pois não, a questão é que os baldios... como é que surgiram? Surgiram porque os terrenos bons eram aqueles terrenos de cada um, não é? Os privados. E depois o pastoreio era tipo comunitário, então para passar... Eu estou a dar um exemplo do início não é? Para pastar o nosso gado, nós vamos usar este terreno aqui que todos podem. E existia aqui coisas muito interessantes, tipo cada dia, quem faz o quê, quem vai lá buscar quantidades de madeira. Portanto, no fundo era um terreno onde a comunidade, a aldeia podia retirar os recursos, usufruir para o seu sustento. Ao longo dos anos, as pessoas foram abandonando. A figura de gestão do baldio, se o baldio tem rendimento ou coisas para tirar, ainda existe uma comissão, uma organização que trata daquilo, uma comissão de compartes, não é? Outros casos são as juntas de freguesia que assumem. Há locais onde ainda existem essas tradições bem fortes, por exemplo, no Gerês, ainda os baldios ainda estão bem organizados, não é? Mas outras zonas do país nem tanto. E, portanto, esses terrenos comunitários, que juridicamente também são privados, entram na fatia privada, ainda conseguimos fazer algumas coisas com os gestores de baldios. Tirando isso, quer dizer, é importantíssimo o cadastro. Temos de saber quem é do quê. E depois aí chamar à responsabilidade. Pronto, e é um bocadinho por aí. Para mim, o setor começa logo por aí. Foi criado o BUPI, sinceramente, o Balcão Único, PI, não sei o que significa, pronto. É balcão único para marcar as suas parcelas. Acho que é parcelar qualquer coisa. Pronto. Mas há muitas pessoas com dificuldade a identificar. Há pessoas que já nem querem saber. O processo vai ser extremamente longo, porque eu nem sei do ponto de vista jurídico se é pertinente, até que ponto eles vão dar a oportunidade às pessoas, vão marcar, senão depois ficam sem eles ou revertem. Eu não sei até que ponto isso juridicamente vai conseguir ser feito. Sei é que, não sabendo de quem é o quê, é difícil políticas de gestão. Associado aqui a estes temas da floresta e eu, por exemplo, da questão da agricultura, há sempre temas muito polémicos. Por exemplo, na questão da agricultura é os herbicidas, é os apoios à produção, os chamados subsídios. No caso da floresta, acredito que seja o tema dos eucaliptos. Portanto, como é que tu vês essa questão? Eu não sou contra o eucalipto. Acho que não vale a pena diabolizar uma árvore tão cheirosa com tantas Achas que as pessoas diabolizam o tema dos eucaliptos? Porque, por exemplo, nas redes sociais, sempre que há alguma notícia de eucaliptos, as pessoas quase que se matam a falar mal dos eucaliptos. Não, a questão não está no eucalipto, a questão está no abandono e na monocultura. Eu acho que eu não sou um ambientalista, não fundamentalista. Eu acho que dentro da sustentabilidade há espaço para todos. O que às vezes falha é o ordenamento do território. E áreas ótimas de produção agrícola estão a ser usadas agora para painéis solares, por exemplo, não é? Ou para fábricas. Eu conheço muitas atrocidades ambientais em zonas de Val do Ave, Val do Sousa, onde zonas de acumulação de aquífero removem e põem lá fábricas. Portanto, o ordenamento do território em Portugal já há muito tempo que... Olha, tal como aqui, nós estamos muito perto da zona costeira, não poder construir tão perto da costa, e depois existem desastres e a culpa não é só dos proprietários, também é das entidades. Mas... Quer dizer, e talvez de um mau ordenamento do território. Mas depois somos nós que vamos ter que pagar a introdução de areia e fazer obras. Quando o fulano A ou o fulano X, B sabia que não podia, mas queria ficar em frente ao mar. Isto são tudo questões... pronto, para mim é o ordenamento do território, porque eu acho que também deve haver espaço para alguma floresta de produção. Nós não vamos ser hipócritas e dizer que não consumimos, Rosa, não é? Sim. Porque é assim, nós consumimos... Então, dentro da sustentabilidade e respeitando, se calhar, aqui os ritmos, nós podemos viver em sintonia com a natureza. Nós consumimos é demais. Pronto. Então, na minha perspectiva, não é o eucalipto. O eucalipto é uma árvore ótima. Há várias variedades lindíssimas, desde a ornamentação, mel de eucalipto é ótimo. A questão tem a ver com a monocultura. Áreas e áreas e áreas,
só de eucalipto. E depois tem a ver com a gestão. Porque enquanto há umas que são bem geridas, e podemos dizer que há outras que eu, sim, vejo a fazerem a aplicação de herbicidas em eucaliptais. Eu não vou dizer que acredito que não sejam as grandes empresas, mas provavelmente o proprietário A, B e C, porque o empreiteiro diz que se calhar é melhor fazer assim. Portanto, lá está, se houvesse mais informação por parte dos proprietários, se calhar também tínhamos uma melhor floresta. Portanto, eu acho que não tem nada a ver com eucalipto, adoro eucaliptos, é monocultura, falta de ordenamento e também abandono. Muitos eucaliptais são abandonados, são terrenos agrícolas onde foram crescendo e depois sabes que ele é cortado, mas cresce talhadia, não é? Rebenta de toiça ou pronto. E portanto, para mim é isso. Há muitas pessoas que também pensam que basta plantar árvores que temos o problema todo resolvido, e felizmente nós vemos várias plantações de floresta, até feitas por voluntários, e isso é muito bom, mas acaba por às vezes não ser apenas a única solução. O que é que tu achas relativamente a esta questão da gestão florestal? Qual é que era, assim, se tu tivesse a oportunidade de desmontar algum dos mitos ligados à gestão florestal, qual é que tu desmontarias? Olha, tem um engraçado que tem a ver exatamente com está muito em moda estas situações das mini florestas ou floresta Miyawaki, que tem a ver com o crescimento das plantas. Um dos mitos que eu acho que às vezes existe é com passos extremamente largos. Portanto, nós plantamos, e eu acho que isto é uma vertente do agrícola para o florestal, ou seja, eu vou plantar um castanheiro, eu vou fazer um compasso 10 por 10, oh meu Deus, quando é que o castanheiro vai conseguir cobrir com aquela copa aquele solo? Enquanto isso, o que é que eu faço? Constantemente lavras a pôr o solo a nu. Durante anos e anos, até um castanheiro poder produzir, eu estou ali com aquele terreno praticamente aberto, a não ser que tenha pastagem, que portanto, aqui é um complemento muito importante, que eu acho que é interessante, este duplo aproveitamento do solo. Mas esse é um mito que eu acho que foi transportado às vezes para a floresta. Nós deveríamos ter compassos cá mais apertados, mais consociações. Obviamente para tornar a floresta com máquinas não é por aí, não é? Porque se nós quisermos, falando de floresta pura e dura, não é? Aquela florestal pesada, eles precisam de ordenar para que uma máquina possa entrar, para que haja competição entre as árvores, e eles até apertam os compassos. De uma maneira geral, no mito da floresta, eu apertaria sempre os compassos, colocaria muito mais árvores para poder criar alguma competição e alguma cobertura de solo que me dá menos trabalho depois na gestão, porque se eu estiver coberto com alguns arbustos, sei lá, madronheiro, vários estratos, a meu ver o solo fica mais protegido e eu posso ter outros subprodutos da floresta, portanto, um aproveitamento melhor do solo. É quase como um conceito da agrofloresta, que é a questão dos estratos, não é? Portanto... Olha, quando fui à Tunísia, foi a minha primeira abordagem, já foi há muitos anos, e era incrível como eles tinham um oásis, que era onde podiam produzir agricultura. Já na altura eles faziam esta situação dos estratos. Pimentos e tomates, figueiras laranjeiras, palmeiras e mais não sei o quê. No fundo era ordenar por altura das culturas. Eu ia-te perguntar se tinhas alguma, porque, por exemplo, eu na área agrícola há sempre alguns projetos agrícolas que, pronto, eu acho incríveis e sempre que eu tenho a oportunidade eu falo deles. Na área florestal, por exemplo, aqui em Portugal, há assim algum projeto florestal que tu realmente digas que é incrível? Eu vou evidenciar dois. Assim que me disseste foi logo Herdade do Freixo do Meio. Incrível. Não sei se já falaram nele. Eu estou a tentar trazê-lo aqui, mas o Alfredo. O Alfredo. Não, mas ele tem uma visão... Incrível. Uma pessoa humilde para com o planeta Terra, porque entendeu que ele não é um proprietário, mas ele criou dali uma cooperativa, quem quiser que se junte a ele, e foi criando uma série de técnicas que vão ao encontro um bocadinho daquilo que são as nossas ancestralidades, não é? E, portanto, esse é um exemplo muito interessante. Portanto, ele também já tem dimensão, tem área, tem várias produções agrícolas, várias produções florestais. E eu tive, há uns anos esta parte, também no projeto Criar Bosques, fomos fazer uma plantação de pinheiro manso, portanto, criar as resinosas antes das folhosas, portanto, ter aqui um processo sequencial do que é aquilo que é uma sucessão ecológica, e aprende-se imenso. Tem projetos muito engraçados relacionados com a bolota, e eu acho que é uma referência a nível nacional. Acho que não há ninguém que não fale na Herdade do Freixo do Meio. É incrível. Portanto, esse é um bom projeto. Outro que é muito mais recente e vem ao caminho dos fogos, é que depois está a fazer anos, que foi aquele fatídico dia de 2017, 17 de junho, não é? Em que morreram várias pessoas bastantes, em Pedrógão. Há uma aldeia, Ferraria de São João, que entretanto, desde então,
assumiu um projeto que foi criar um buffer, portanto uma área à volta da aldeia, e é um projeto que nós temos na Quercus, que é as aldeias super-protegidas. Portanto, a ideia de criar a tal faixa de autóctones antes de chegar ao... Porque o comportamento desse tipo de planta, o fogo quando chega a esse tipo de planta, tem um comportamento diferente, menos agressivo. E então eles criaram, e já se vê resultados daquilo que foi o trabalho desta povoação e das ONGs que se juntaram. Queres partilhar alguns resultados? Não é a Quercus que está, eu sei é que entretanto os resultados foi que substituíram, estava tudo queimado e puseram madronheiros e sobreiros e árvores autóctones, não regeneração só, também foram feitas plantações. E portanto, se tu procurares nas redes sociais ou qualquer outra pessoa consegue verificar que já existe um coberto muito interessante à volta da aldeia. Pronto, e nós, Quercus, é assim, agora sim, temos há 2 anos este projeto de aldeias super-protegidas, exatamente com esse propósito, de tentar, pelo menos à volta da aldeia, as pessoas que não têm, de antes era a agricultura, não havendo a possibilidade da agricultura, pelo menos as espécies autóctones, para que haja um natural comportamento do fogo menos agressivo ao chegar às povoações. Portanto, acho que são 2 projetos na área florestal muito, muito interessantes. Aqui neste podcast nós temos uma rúbrica que é o preferias, em que eu te dou 2 opções e tu escolhes uma e podes justificar brevemente. Então, preferias dar uma formação a 50 produtores florestais ou ensinar 50 crianças a plantar um bosque? Olha, não sei, é mais divertido ensinar as crianças, okay. É mais divertido, mas é mais eficaz falar com os produtores florestais. Eu vou dizer aqui uma coisa que para mim é um mito. É porque vem sempre com aquela ideia de vamos fazer educação ambiental às crianças, nas crianças é que está um futuro. É verdade, não digo que não, mas eu segui este trajeto porque a minha mãe era o meu exemplo. Lá em casa quem fazia a reciclagem era ela. Uma criança chega à casa e diz, mãe, pai, hoje aprendi a fazer a reciclagem, mas se vê os pais continuadamente a não ligar nenhuma a isso, não parece que este ser mais tarde venha... Poder do exemplo. E portanto, eu continuo a achar que a educação ambiental deve ser dos 8 aos 80. E essa ideia de que as camadas jovens é que vão ensinar os pais, para mim é um mito. E portanto, eu considero que era mais divertido e optaria por ensinar a plantar um bosque às crianças, se bem que eles estão com... As crianças estão muito estimuladas, sabes? E é preciso muita energia para conseguir mantê-los atentos, porque eu faço isso já com regularidade. Formação a produtores florestais também é interessante e é muito importante. Pronto, mais pela parte de divertimento eu optaria pelas crianças. Preferias passar uma noite sozinha numa floresta densa ou dar uma palestra sobre floresta a 500 pessoas? Eu preferia dar a palestra porque eu já estou muitas vezes na floresta densa, não é assim. Mas sozinha é chato, talvez eu como com um companheiro. Fazeres tipo um retiro ou alguma coisa assim. Não está muito mais divertido estar com o namorado agora. Não, mas é assim. Vou ser sincera que preferia estar a dar a palestra. Eu gosto de comunicar. E gosto desta partilha. É também uma aprendizagem, sabes? Pronto, para ser honesta, preferia isso. Não quer dizer, eu estou muitas vezes na floresta e muitas vezes sozinha, às vezes a arriscar muita coisa. Já me aconteceu muita coisa na floresta. Queres partilhar assim uma das situações mais assustadoras que tiveste? Desde, sei lá, ter furo no meio do nada, por exemplo, é uma delas. Ver animais, já vi vários animais selvagens, que também é muito interessante, não é? Mas às vezes é perigoso, sabes? Às vezes tu podes ir por terrenos que são perigosos, estás ali sozinha, porque pode acontecer alguma coisa. Aliás, eu tenho alguns familiares que dizem, eu era incapaz de ir para o monte sozinha. Não, eu sou aventureira para isso, mas tem o seu quê de perigosidade, não é? Diria assim. Preferias gravar 20 minutos verdes, ou seja, 20 programas de minuto verde seguidos, ou apresentar um programa ambiental de 1 hora em direto? Eu gosto dos dois, aceito os dois na boa, prefiro os dois, é assim, talvez esse de em direto também fosse um desafio muito engraçado, também já tive muitas coisas em direto, mas é sempre outra responsabilidade, sabes, e eu às vezes tenho assim umas paragens assim de cérebro, mas pronto, sabes que fazer qualquer coisa em direto é extremamente cansativo. É que o teu cansaço porque a tua concentração redobra. Depois é aquela coisa de não poderes falhar porque estás em direto e então dá-te sempre aquela mais pressão. Mas sabes que não há nada como nós assumirmos as coisas como verdade. É uma pronto, naturalidade. Olha, aconteceu. Sim, são coisas que acontecem, nós somos humanos, não é? Também partilhaste comigo quando eu te pedi aqui algumas informações sobre ti para preparar esta conversa, que também tinhas aqui algumas produções agrícolas, não é? Instalaste um projeto, queres falar sobre isso? Sim, vou falar. Olha, eu já tenho 47 anos. Não parece. Ainda bem, pois, aos 40
eu senti assim, vou tentar, vou pegar aqui em alguns terrenos que tenho da família, vou fazer um projeto jovem agrícola. E assim foi. Mas como eu tinha pouca área, até fui para algumas culturas que eu não dominava tão bem. Que foi limão caviar e pistacho. Duas culturas são as chamadas culturas emergentes, não é? Pronto, e até a conversar com a consultora, porque eu não tenho tempo para tudo, e realmente aqui vai uma crítica para o PDR, é uma burocracia que eu ainda hoje não fechei o projeto, falta meia dúzia de documentos, mas acho que passou-se de um 8 para 80 de uma maneira, quer dizer, eu até o extrato mensal da pagamento que fiz, até inclusivamente a verem coisas minhas pessoais que não tinham nada que, não é? Quer dizer, essa não é a minha guerra, mas estamos extremamente burocráticos. E tu que estás no setor agrícola, não sei se já chegou aqui assim, essa informação. Sim. Quem está, um jovem agricultor, um agricultor, de uma maneira geral, queira submeter uma candidatura, a burocracia envolvente é tal, para mim, desmotiva. Não sei se é isso que se pretende, mas para mim é altamente desmotivadora. Pronto, mas voltando atrás, essas foram as minhas opções. Só que depois, o que aconteceu? Apanhei Covid, apanhei isto, apanhei aquilo, a produção de plantas foi muito má, pronto. Enfim, tem sido até uma aprendizagem muito grande, porque apesar de eu ter tido batatas e hortas, nunca fui produtora agrícola, e em tudo nós temos que aprender, não é? É uma paixão, mas até à data tem sido um investimento. Eu ainda não tive retorno qualquer, e, portanto, eu considero-me uma corajosa, e todos os agricultores são muito corajosos em Portugal e para muitas E o consumidor culturas. comum não tem essa ideia, que as pessoas pensam, tenho um projeto agrícola, está farto de ganhar dinheiro, mas na verdade não é bem assim, não é? Dependendo do ciclo da cultura, há culturas que só vão dar rentabilidade ao fim de muitos anos, e até lá o produtor tem que ter dinheiro para sobreviver. Muita da agricultura que ainda existe é de profissões que têm algum tempo livre e gostam. Qual é o perfil do nosso agricultor? Muitos deles reformados. É verdade. Outras profissões que eles até gostam e vão ao fim do dia... Não. Basta ver a idade média, os dados do último recenseamento agrícola, que fala na idade média de um agricultor de 60 e tal anos. Portanto. Nós deixámos de ter... Portanto, é verdade, também eu estou no norte, não é? Estou no norte transmontano. Obviamente, se eu for ali para a Lesíria, é diferente. Sim. Nós temos várias realidades em Portugal, não é? E temos agricultores mesmo, estes do tomate ou da batata, são realidades diferentes. Por acaso em Chaves também temos algumas explorações de batata muito interessantes. Mas voltando ao meu caso específico, estou para fechar o projeto, passado 7 anos, também porque apanhei Covid, porque entretanto... houve investimentos que eu não... Depois de analisar as coisas, optei por não fazê-los. Eu tinha a construção de um armazém, mas o valor que me davam não compensava mediante o licenciamento que me pediam, que é legítimo, mas eu ponderei, olha, neste caso... Tens de fazer escolhas. Pois, temos de fazer escolhas, portanto também houve ali algumas estruturações no projeto. Esse foi o meu primeiro projeto, e depois houve um outro segundo, não sou propriamente a jovem agricultora, mas foi um investimento que fiz, e aí já optei por Avalanche e Pinheiro Manso e amêndoas, portanto no fundo tenho aqui vários frutos secos, ainda tudo em investimento, pronto, tudo em investimento. Tenho, neste caso, regadio, a avelã e o pistacho e o limão, e a amendoeira e o pinheiro é em sequeiro. Portanto, também tendo em conta as características, não é, edafoclimáticas que tenho, portanto, que é no Concelho de Aljó, mas no fundo aquilo é um projeto de vida. Rosa, eu entendo como algo que vou fazer ao longo da minha vida. Portanto, não é, eu também compreendo que não me dedico a 100%. Será que se eu me dedicasse a 100% eu tinha a produção? Será? Talvez que pudesses ter melhores resultados. Podia complementar depois com o que é que acontece? Imagina, cercava e punha animais. O animal é sempre uma segurança para o agricultor, não é? É um complemento da parte fiscal. E podias rentabilizar de outra forma, se calhar. Sim, e eu até tenho um projeto para aquela zona que é muito interessante, porque não é uma quinta pedagógica, até vou ver, porque aquilo tem casinhas antigas, 5, e portanto, eu tenho a ideia, e passa o Ribeiro no meio, portanto é um terreno muito bonito, que eu comprei já há uns anos esta parte. Mas pronto, como dizem várias pessoas, é empobrecer alegremente. Agora, focando aqui nas pessoas que estão a ouvir a nossa conversa, até que têm intenções de serem produtores florestais, de plantarem um bosque, se tivesse a oportunidade de lhes dar algum conselho, qual é que era o conselho que lhes darias? Mas para eles próprios ou para um proprietário que tem um terreno? Nós somos muitas vezes abordados por pessoas que, olha, eu tinha um bosque, eu não tenho vida para fazer agricultura. E engraçado que a minha perspectiva é sempre, olha, autóctone, mas se puder ter umas árvores de fruto, por que não?
as árvores de fruto, há árvores de fruto que não precisam de grandes tratamentos. Sim. Portanto, o meu conselho é, vejam o que é que se dá bem naquela zona, optar por alguma rentabilidade caso possam, caso não possam, optem sempre por espécies, sei lá, carvalhos dá sempre bolota, cria sempre habitat. A bolota, espero que daqui para uns tempos também esteja trabalhada de forma a que nós possamos fazer bebidas de bolota e que a farinha de bolota, que a farinha de bolota entre na nossa alimentação. Portanto, no fundo, o que eu aconselho é rentabilizem, não deixem ao abandono. Os castanheiros, as amendoeiras, não são plantas muito exigentes. De vez em quando sabem lá, sei lá, uma vez por ano ir colher. Portanto, é uma questão de tentar rentabilizar de uma forma sem dar grande trabalho e pronto. Abandonar nunca. Tu já partilhaste aqui ao longo desta conversa que és uma grande defensora do interior. Se tu tivesses oportunidade de mudar alguma coisa, imagina que estavas num algum cargo mais de poder, mais associado à parte legislativa, o que é que era mais urgente mudares para ti? Na parte do interior? Agora fugindo da área agrária e sem política. Olha, vou-te dizer. Todos os concelhos, todas as sedes de concelho tinham que ter um ecocentro, tinham que criar uma unidade industrial qualquer para, no mínimo, atrair 100 trabalhadores. Bastava isto para criar logo a dinâmica do concelho. Se tu criasses 100 pessoas numa fábrica, que é uma coisa que tu encontras aqui na zona, não é? Montes de fábricas, 100 pessoas são para aí 200, são 100 famílias duplica ou triplica o número de população, que faz diferença nestes territórios, porque cria dinâmica nas creches, cria dinâmica nas escolas, nos negócios. Portanto, uma das medidas simples é criar emprego através de uma indústria ou 3 ou 4, whatever. Portanto, era obrigatório fazer isso. Outra coisa importantíssima é casas ao abandono ou devolutas, ou pessoas que abandonem os terrenos, que não quisessem vender, criar uma lei que de certo modo desse a oportunidade aos meus meninos, vocês ou reabilitam, ou compõem, ou têm que vender. Porque se passa nas aldeias de hoje, e também se calhar em algumas cidades, as coisas estão ao abandono ou devolutas, não se desbloqueiam, porque as leis também não exigem que assim seja. E o que vemos é que até há pessoas interessadas em comprar, quer terrenos, quer casas, e há pessoas que dizem, não preciso daquilo, eu não preciso de dinheiro para nada, deixa estar. Portanto, no fundo são os empatas do desenvolvimento. E era outra das medidas, eu tinha que tomar algumas medidas para ver se acabávamos com os empatas do desenvolvimento. Portanto, bastavam ser 2 ou 3 medidas destas, eu acho que a dinâmica ia mudar. Na tua opinião, como é que nós podemos, ainda neste tema do interior, mesmo vivendo na cidade, contribuir para revitalizar o interior? Olha, eu por acaso acho que ouvi o Nuno Oliveira falar aqui de qualquer coisa relacionada com, portanto, viver no interior é importante. Agora confundi. Viver no interior é uma coisa positiva, não é? Vais ter que cortar esta parte, ok? Então lá, não precisas perguntar outra vez. Viver no interior deve ser algo positivo, que as pessoas vão não é porque obrigadas, é porque gostam. Agora, estando na cidade, como é que podemos reabilitar o interior? Eu acho que toda a gente gosta do interior, toda a gente tem uma quintinha. Eu acho que há pessoas que por questões profissionais vão à cidade, mas depois regressam à sua quintinha, ao interior. Sei lá, como é que poderiam ajudar? Consumindo produtos de lá, visitando com regularidade. O turismo rural, por exemplo. O turismo está a dinamizar bem. Sim, por acaso eu acho que é das áreas que melhor está a desenvolver, porque tem surgido mesmo no interior. Quando nós olhamos agora, nós estamos a chegar a um período de férias, as pessoas optam muito por passar férias nessas zonas. Eu reabilitei uma casa e também é um alojamento local. Por acaso também tenho um alojamento local lá na Chá, quem quiser. Muito empreendedor. Não, mas estás a ver, as coisas foram surgindo. É um projeto que eu já, fui fazendo, demorou para aí 7 anos, fui fazendo conforme podia. E está feito, pronto, está aberto e foi algo que eu fui complementando com as outras coisas. Portanto, foi-se fazendo. Agora, para quem está aqui a assistir e não te conhecia, que eu duvido, mas quem ainda não te conhecia, como é que pode acompanhar o teu trabalho? Como é que pode apoiar o projeto Criar Bosques? Fala aqui um bocado sobre isso. Ok, pronto, vamos começar a se calhar pelo trabalho da Quercus. A Quercus é uma organização não governamental, é a Associação Nacional de Proteção... agora vou repetir, espera aí. Associação Nacional de Proteção da Natureza, Conservação da Natureza. Vou voltar atrás. Ok. Ora bem, a Quercus, a Associação Nacional de Conservação da Natureza, faz 40 anos este ano. Portanto, é um projeto, é uma associação que tem
provas dadas ao longo destes 40 anos, numa fase inicial mais, se calhar, polémica, mais mediática. Hoje, se calhar, o trabalho é diferente, também estamos numa altura diferente da sociedade. Eu penso que todas as pessoas já estão mais interessadas nestas questões da sustentabilidade, de garantirmos um planeta para as nossas gerações, para as gerações vindouras. Portanto, a Quercus desenvolve vários trabalhos transversais. Eu estou mais ligada à área do voluntariado e do criar bosques. Nós promovemos ações de team building voluntariado, não só na área florestal, mas noutras relacionadas com diferentes temáticas, mas relativamente ao projeto de Criar Bosques, atividades como ir plantar, ir beneficiar, plantar polinizadores, fazer outros insetos, há uma série de atividades que podem fazer e procurar no site do Criar Bosques ou no site da Quercus e acompanharmos nas redes sociais. Fazemos também o Minuto Verde, portanto... E a ti, ao teu trabalho em específico, redes sociais? O meu trabalho em específico, eu não sou muito... Não trabalhei muito as redes sociais, mas confesso. Olha que eu acho que tinha jeito. Nunca trabalhei muito. Eu vou fazendo, tenho aqui alguns projetos na manga, confesso. Tenho alguns projetos na manga do ponto de vista televisivo. Tenho pelo menos duas áreas que eu gostava de trabalhar, estou a trabalhar nisso. Uma está muito relacionada com a valorização das nossas espécies autóctones e raças autóctones, que eu acho que é também importante, faz parte do património, do turismo e da agricultura. E tenho outra que também veio recentemente, que tem relacionado com rios. Portanto, tenho aqui 2 na manga que ainda estou a trabalhar relacionado com... São projetos televisivos. E é isso que eu tenho propriamente na manga. Eu partilho algumas coisas nas redes sociais, não muitas, mas também podem acompanhar. Quem te quiser encontrar nas redes sociais, qual é que é o teu arroba? Paula Nunes? É Paula Nunes da Silva, em todo lado. Ok. Olha, estamos mesmo quase a terminar e, portanto, foi aqui uma conversa muito interessante e obrigada por tudo o que tens vindo a semear, agora usando aqui o verbo do tema de hoje. Qual é que é, no fundo, a semente de esperança que tu queres deixar hoje em quem nos está a ouvir? Eu pergunto isto porque as pessoas vivem tempos que são muito pessimistas com a vida. É sim. Eu acho que sim. Eu vou ser sincera, por muito que se comunique o ambiente, a sustentabilidade, eu ainda também fico triste quando olho para os caixotes de lixo, que é uma coisa simples. Porque há muito aquela ideia de que se lixem, eles que façam a triagem, eles é que o ganham. Há muito esta perspectiva. Mas eu sou uma pessoa otimista e eu acredito no poder do homem, no poder do engenheiro, no poder... Eu acredito que se nós quisermos, nós, homem, conseguimos fazer um mundo melhor, está nas nossas mãos. E, portanto, cabe a cada um de nós, enquanto... E o que é que eu quero reafirmar? O nosso poder. Nós somos poderosos enquanto cidadãos, a exercer a cidadania, enquanto consumidores nas nossas escolhas, enquanto eleitores. Nós temos sempre este poder. Portanto, participem nas vossas assembleias de freguesia, assembleias municipais, estejam atentos, lutem por aquilo que acham que é um mundo melhor. Portanto, eu acho que temos que pensar positivo porque nós quisermos, conseguimos. Olha, Paula, muito obrigada aqui por esta hora de conversa que foi muito interessante. Tu és muito dinâmica, estás envolvida numa série de coisas. Temos aqui a semelhança desta paixão pela comunicação, embora que tu mais direcionada à parte florestal. Falaste aqui de aspectos muito interessantes e, de facto, a floresta ainda é um tema que muitas pessoas não valorizam assim tanto e, portanto, trouxeste aqui uma visão também muito interessante, por isso agradeço-te por isso. Portanto, para quem ainda não conhece aqui o trabalho da Paula, sigam-la nas redes sociais, acompanhem também as rúbricas que ela dinamiza no Porto Canal e o podcast, o Minuto Verde, que são de facto formas de comunicar também bastante dinâmicas, tal e qual como ela, e portanto, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E quanto a mim, vemo-nos no próximo episódio. Já sabem, este é um espaço de conversas informais, sempre com o objetivo de falar de forma simples dos temas, para que de alguma forma também consigamos aproximar não só o público que já está relacionado com estas áreas, mas todo aquele consumidor que à partida não olha muito para estas áreas com interesse, mas o meu objetivo também com este podcast é mostrar que estas áreas são interessantes e que também são temas de conversa, também não são aqueles assuntos aborrecidos, são temas interessantes que temos que todos ter algum conhecimento sobre eles, porque dizem respeito também ao nosso planeta e à viabilidade dele para as próximas gerações. Obrigada mais uma vez por estarem desse lado, já sabem, com a agricultura sempre em primeiro lugar. Até à próxima!